Você precisa ter atitudes que pareçam exatamente como Davi. Parece coisa de doido. É uma fé doida, que você vai ter um comportamento diferente diante daquela situação. É você ter um comportamento diferente numa situação igual. Eu já falei sobre isso aqui. Então, se você, assim como eu, tá numa situação que você gostaria muito que já fosse diferente, você gostaria de estar já colhendo os frutos, mas ainda não chegou o tempo da colheita, haja como já se estivesse colhendo. Haja até que aconteça. Esse é o tema do vídeo de hoje, e se você ficou curiosa para saber o que significa isso, fica aqui que a gente vai conversar mais. Vai ser necessário se fazer de doida às vezes. Eu acho que você já ouviu falar da passagem onde Davi se fingiu de doido para fugir dos seus inimigos. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Mas, antes da gente se aprofundar nesse vídeo, se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Fora da Caixinha. Aqui eu compartilho um pouco da vivência com Deus, algumas palavras que Ele ministra no meu coração e alguns testemunhos. Se você ainda não fez a inscrição nesse canal, aproveite e se inscreva agora. Compartilha também com algum amigo ou alguma amiga que gosta de ouvir essas palavras pontuais de acordo com a nossa vida, nossa rotina, maternidade, filhos. Então, é trazendo a palavra de Deus para a nossa rotina do dia a dia. Gente, eu confesso que eu já tinha ouvido falar, mas eu ainda não tinha lido essa passagem quando Davi se fez de doido para fugir do seu inimigo. Então, hoje a gente vai conversar mais sobre esse episódio e colocar em prática o que Davi fez, o que ele precisou fazer ao se fingir de doido com a nossa vida no dia a dia. A palavra que vamos ler hoje fica em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: "Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, o rei de Gate. Por isso, mudou o seu comportamento diante dele, fingindo-se de louco nas mãos dele. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: Vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que não estou com falta de doidos para que você me trouxesse este para fazer doidices diante de mim? Gente, imagina a cena, Davi babando, se fazendo de doido, desenhando ali nos batentes, fingindo que estava desenhando alguma coisa, fora algum comportamento além desses que poderia estar acontecendo e não está mencionado aqui. Mas, de fato, Davi precisou ter essa estratégia, ele teve um raciocínio rápido para fugir do inimigo dele. Davi estava fugindo de Saul, então ele foi até Gate, que era uma cidade dos filisteus, aonde ele também já não era muito bem-vindo, porque eles conheciam a fama já de Davi. Então Davi ainda não era rei, era perseguido por Saul, e ainda assim a fama de Davi era tão grande que eles reconheceram, os servos ali reconheceram: aquele não é Davi? O engraçado aqui é que mesmo Davi sendo fugitivo, basicamente, fugindo o tempo todo de Saul, ele ainda não era rei, ele ainda não tinha nada. Mas ainda assim, a fama de Davi pelas conquistas que ele tinha feito, por ter derrotado Golias, então ele já era muito falado, o nome dele já circulava por muitos lugares, aonde ele nem imaginava. Então, quando ele tentou se refugiar naquela cidade, talvez ele não tivesse imaginado que a proporção do nome dele já estaria tão grande. Então, os servos viram Davi ali, reconheceram e falaram: não, vamos levar até o rei Aquis. E assim foi. Só que quando chegou na presença do rei Aquis, fala que Davi ficou com muito medo. Então, diante do medo, Davi precisou ter uma estratégia que não dava para imaginar que seria essa. Então foi uma atitude extrema diante do medo. Diante do medo dele, ele precisou pensar rápido. Então imagine o autocontrole de Davi. Não sei como que era, mas a gente pode imaginar. Imagine vários soldados, você na frente do rei, ele ali já com as espadas, só esperando o comando do rei para matá-lo. Então o autocontrole de Davi, claro que Deus salvou, mas o autocontrole de Davi fez com que ele conseguisse ter clareza nos pensamentos dele.
Então o rei Aquis, vendo aquilo tudo, vendo aquele circo de Davi, fingindo-se que era louco, desenhando nas portas, babando, ele falou, cara, eu já tenho tanto doido aqui, por que vocês me trazem mais um? E liberou Davi. Nisso, Davi saiu ileso, foi se refugiar na caverna e continuou a história. Se você quiser saber um pouco mais, eu indico você a ler 1 Samuel. Esse aqui é o capítulo 21, mas você pode ler adiante. Gente, agora vamos pensar um pouco. Diante do medo, Davi poderia ter feito diferente. Se Davi tivesse abaixado a cabeça e falasse, cara, agora é meu fim. Agora é meu fim, acabou tudo e é isso. O Senhor poderia ter livrado ele de outra forma, com toda certeza. Mas não era o fim. E ainda assim, se o Senhor falasse, olha, chegou o momento de Davi, ele iria levantar outra pessoa. Porque é assim que funciona o reino de Deus. Se o Senhor te chamou para fazer alguma coisa, para pregar ou para louvar, você tem algum chamado e você não vai, você não entrega aquilo que é para entregar, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. E o que eu quero dizer com tudo isso? Gente, é necessário se fazer de doido às vezes, principalmente em situações que nos deixam desconfortáveis, que nos tiram do sério, e é mais fácil a gente se fazer de doido do que pecar. Eu listei aqui tipos de doideira que dá pra gente aplicar no nosso dia a dia. Então, fingir que não ouviu uma afronta. Gente, essa aqui eu tenho que me policiar sempre pra eu estar assim, ó, lelé da cuca o tempo todo. Gente, às vezes é umas afrontas que a gente escuta que eu falo, Senhor amado, eu não acredito que eu tô escutando uma coisa dessa. E é um exercício pra mim. Eu ainda estou muito no processo, mas muito mesmo. Mas eu não deixo de compartilhar aqui com vocês, porque antes do Senhor ministrar algo pra vir aqui falar, Ele já ministrou muito no meu coração e eu ainda estou em processo. Então, muitas das vezes a gente vai ter que ouvir alguma afronta e fazer assim, ó, fingir que tá meio lelé, meio doido e fingir que não tá escutando. Fingir que não viu algo. Eu tô rindo porque eu tô lembrando da cena. Eu precisei me ausentar da cidade por alguns dias, infelizmente por motivos de falecimento. E eu me recordo que eu fui no mercado ali e eu escutei o atendente falando ali com a minha família. E essa pessoa fez um comentário muito maldoso, muito desrespeitoso. E eu ouvi, gente, e eu fiquei, Senhor amado, me ajuda. Eu falei, porque o padrão de fábrica tá querendo restaurar aqui. A minha vontade era ter ido lá e ter confrontado, sabe? Eu não ia ofender nem nada, mas era ter um confronto, era ir lá falar. Eu me fiz de doidona, eu fingi que eu não vi, eu fingi que eu não ouvi, pra depois não dar um BO maior. Porque assim, a gente não sabe como a outra pessoa tá. Então, às vezes, a boca fala do que o coração tá cheio. Às vezes, o coração tá cheio de coisas boas e às vezes tá cheio de coisas ruins. Então, imagina se, de repente, eu saio ali da minha postura e vou lá tirar satisfação com a pessoa e a pessoa, ou ela não tá num bom dia, ou ela sempre não está num bom dia. Imagine a discussão que isso poderia armar. E vai de mim, porque a sabedoria é minha. Então, assim, quem conhece o Senhor sou eu. Quem estaria dando mau testemunho seria eu. Então, eu me fiz de doidona, falei, deixa pra lá, não aconteceu nada. Falei, o Senhor me justifica e amém. E segui minha vida. Gente, outra coisa também que eu anotei aqui, agora é mais na rotina da casa. Gente, é fingir os pequenos detalhes. Não está acontecendo. Por exemplo, toalha em cima da cama, brinquedos bagunçados, qualquer desorganização que você acabou de arrumar e o seu esposo, a sua esposa, seus filhos acabaram de bagunçar tudo. Eu sei que isso aqui é muito difícil, porque quem trabalha fora, mas quem trabalha dentro sabe o valor que é fazer cada atividade doméstica dentro de casa. Então, quando você faz e a pessoa chega bagunçando tudo, ou você vai lá e confronta e vai ficar o tempo todo nesse confronto e gerando um climão, um ambiente ruim dentro da sua casa, ou você vai ter que fazer igual o Davi. Fingir que não tá vendo, fingir que nada tá acontecendo, sabe?
Eu não sei se você já ouviu a frase, por exemplo, nossa, ficou crente, ficou boba. Ou ficou crente, ficou bobo. Ai, se fosse comigo. Ai, se falasse assim comigo. Ai, se fizesse isso. Ai, se fosse tal fulano. Eu acredito que você já tenha escutado. E eu sei que isso mexe com a gente. A gente fala, pô, eu virei um fraco, então. Já que eu não me posiciono, eu sou uma pessoa que sou fraca, eu não falo mais nada. Gente, isso não quer dizer fraqueza, quer dizer sabedoria. Porque as palavras do tolo, elas saem e elas causam um estrago. Agora, o silêncio do sábio, ele edifica. Então, se de repente você já escutou essa frase e ela te fere quando você escuta, não se preocupe, é o Senhor que vai te justificar. Gente, esse aqui, ele já é o mais profético e é uma doideira mesmo, sabe? Esse é um ponto, assim, que é bem doido de se fazer, mas é bem profético e é totalmente regalo de fé. Se você ainda não tem o seu cônjuge servindo com você, comece a levar a Bíblia dele com você junto para a igreja. Quando você for orar, pegue a sua Bíblia e a Bíblia do seu cônjuge, ore com as duas juntas. Isso é profético. Pode ser meio doideira, mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo lá de cima. Pode ser que você não tá vendo nada acontecer, mas haja como se estivesse acontecendo. Para esse vídeo acontecer, como eu disse, primeiro é ministrado no meu coração, para depois eu chegar aqui e compartilhar. E junto com essa passagem de Davi, na verdade eu comecei pelo Salmo 34, que é onde Davi se alegra de ter fugido desses inimigos. Salmo 34, e eu vou ler alguns versículos aqui com você. 2. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão e se alegrarão. 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Sério. Na moral, voltando. Os que olham para eles ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. 6. Clamou este filho e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 10. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. 12. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, procure a paz e empenhe-se em alcançá-la. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Então é claro que o Senhor vai nos livrar de todo o mal, porém existem algumas coisas que a gente precisa estar sempre alerta para andar em santidade junto com o Senhor. Então aqui nos Salmos, refreie a língua do mal, afaste-se do mal, pratique o bem, procure a paz e empenhe-se para alcançá-la. Então, se você, assim como eu, está num processo onde você não está vendo nada acontecer, se faça de doido, refreie a língua, cuidado com os comportamentos, cuidado com o que você fala, cuidado com ações que vão tirar a sua paz. Então, esse vídeo vem de uma experiência ruim que eu tive nos últimos dias e que eu precisei colocar muitas coisas para fora e o Senhor ministrou no meu coração sobre isso. Você precisa ter atitudes que pareçam exatamente como Davi, parece coisa de doido, é uma fé doida, que você vai ter um comportamento diferente diante daquela situação. É você ter um comportamento diferente numa situação igual. Eu já falei sobre isso aqui. Então, se você, assim como eu, tá numa situação que você gostaria muito que já fosse diferente, você gostaria de estar já colhendo os frutos, mas ainda não chegou o tempo da colheita, haja como já se estivesse colhendo. Então, seja na sua casa, no seu ministério, na sua família, na sua maternidade, tá tudo um caos. Você tá com medo, você tá se sentindo mal, mas mantenha a sua fé em Deus e, na sua parte, procure a paz e empenhe-se em alcançá-la. Isso quer dizer, tenha atitudes que não estão de acordo com a situação. Então, se faça de doida às vezes, se você viu alguma coisa, se você ouviu alguma coisa, se falaram algo de você,
saiba que o Senhor é que vai te justificar. Hoje eu vou encerrar esse vídeo com um pouco diferente. Eu senti de compartilhar aqui. Alguns anos atrás eu trabalhei em uma loja, era uma loja varejista, e eu me recordo de uma situação muito triste que aconteceu comigo. Eu fui caluniada, falaram muito mal de mim, dos meus comportamentos e principalmente da minha índole e do meu caráter. E aquilo, nossa, me doeu profundamente. Eu acabei saindo, na verdade eu tinha já pedido para fazer um acordo para me dispensar por conta da faculdade, que não estava dando certo horário, e me dispensaram. Só que a partir disso, a situação começou a colocar que eu estaria aproveitando dessa situação para fazer outras coisas, né, que eu não vou abrir aqui. Mas, de fato, o meu caráter e minha índole estava sendo colocada em jogo. E tudo que eu tinha era o Senhor. Eu falei, Senhor, eu só tenho o Senhor que me conhece, de verdade. Eu nunca faria nada, primeiramente, que pudesse manchar o meu caráter, mas principalmente por ter temor ao Senhor. Então, passou um tempo, demorou assim, não foi rápido, mas um dia o Senhor me justificou. E justificou da melhor forma. O meu advogado entrou em ação e a vitória teve um sabor de mel, sim. Então, no final, aqueles caluniadores, muitos que me caluniaram, falaram, me pediram desculpas e eu aceitei com certeza. E pessoas encerraram o ciclo ali naquela loja e seguiram a vida. Mas o meu nome, toda a mancha que foi colocada sobre o meu nome, o Senhor foi lá e tirou. Então, se você gostou desse vídeo e está passando por um processo parecido, lembre-se, o Senhor te justifica, mas vai precisar se fazer de doida em alguns momentos. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.